Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, Papo Espírita está no ar. Hoje estou aqui com minha amiga, colega, companheira aqui de trabalho, Miriam dos Anjos. Tudo bom, Miriam? Tudo jóia, Ana, é com você. Tudo bem, somos só nós duas hoje e a gente vai falar sobre o tema salvação. Qual é a visão espírita do termo salvação? Para isso a gente trouxe uma mensagem do espírito Lancelin, psicografado pelo João Nunes Maia nesse livro, Cirurgia Moral. E eu vou ler um pedacinho dele para a gente começar a debater o que a gente pensa sobre salvação. Lancelin diz o seguinte, que há muitos religiosos que condicionaram a palavra salvação como se fosse um passe de mágica, uma força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvarem, dependem de variadas atitudes e um esticado aprimoramento espiritual, conferido pelo tempo, além de esforços em todos os rumos de iluminação. Então, Miriam, a gente ouve muito esse termo, né? Vai se salvar, a pessoa merece a salvação, muitas religiões falam em salvação, mas aqui o Lancelin fala que isso depende de um aprimoramento moral. O que você entende por salvação? Bom, antes do que eu entendo, né, que com certeza será baseado, né, na nossa doutrina espírita, o que é interessante, Ana, é que, independente da religião, salvação tem mesmo esse poder mágico, né, essa interpretação mística, né, de que vamos nos libertar de alguma coisa. Então, a salvação é vamos nos libertar de algo. De um sofrimento, né? Do que seja, né? Então, Deus te salve, né? Então, vamos nos libertar de alguma coisa. Eu tive a curiosidade de buscar no dicionário qual era o significado de salvação, né? Eu vou pegar minha cola aqui, Ana, para ser fiel ao dicionário, Sim. né? Disse que a salvação é uma ação ou efeito de libertar-se, né? Então, eu acho interessante, é mesmo salvar e libertar-se de alguma coisa, né? Mas do que será, né? Então, se nós estamos muito voltados para a nossa exterioridade, para as nossas coisas materiais, talvez eu pense que salvar-me seja salvar-me da penúria, salvar-me da doença, salvar-me de permanecer só, salvar-me de maldades, né? Mas se a gente começa a entender a importância que até Lancelin, né, falou aí no livro Cirurgia Moral, que era um aperfeiçoamento, né? Então, o aperfeiçoamento ele só acontece com prática. Então, talvez salvação a gente pudesse entender como uma libertação dos nossos impulsos inferiores ainda, das nossas Certo. imperfeições, não é? E, ao mesmo tempo, no dicionário estava dizendo assim, que também salvação pode estar relacionado com pessoa ou alguma coisa que nos salva. E eu me lembrei de que nós temos um hábito muito comum, né, de falar, Deus salva. E eu perguntei, Deus salva, botei reticência, salva do quê? Né? E nessa mesma toada de entendimento, né? Deus nos salva de coisas que estão relacionadas com o nosso corpo físico, nos salva do que está relacionado com nossas provas, com os nossos aprendizados, com as nossas dores, porque se isso acontece, né, se esse olhar mágico dessa salvação que Deus nos faça está relacionado a isso, nós nunca vamos conseguir crescer, né? É igual o seu filho, você fala assim, filho, não bota o dedo na tomada, você vai tomar choque. Né? E você fala, a criança pode ou não tentar, mas como nós, seres humanos, somos extremamente curiosos e falar não ou é proibido é uma tentação ainda maior, em algum momento ele vai testar, não é? Então, é como se Deus pudesse ficar em frente daquela tomada, né? Ou botasse algum sentinela naquela tomada, impedindo um sofrimento que a criança vai Exato. passar. É verdade, a gente tende, né, no nível evolutivo em que a gente está e na forma como a gente encara as religiões e a religiosidade, a gente acha que tem alguém que vai nos salvar, nos libertar dos nossos sofrimentos ou das nossas imperfeições. E muitas vezes a gente acha que uma pessoa desencarna, ela vai para o mundo espiritual e ela está salva. Como se isso, o fato dela desencarnar,
Na doutrina espírita a gente chama de desencarnar, mas o Uhum. fato dela morrer e ela ir para o mundo espiritual significa que ela já alcançou uma angelitude, um nível superior aos nossos encarnados. Tanto é que a gente, muitas vezes, pede para que eles nos ajudem quando, às vezes, eles não têm nem condições ainda, estão tentando ser ajudados lá no mundo espiritual. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa transição, porque muita gente, muitos espíritas, a literatura espírita tem exemplos disso. As pessoas aqui fazem muitas obras de caridade, muitas atividades benemerentes, beneficência, e elas acham que elas alcançaram a salvação. Chegam no mundo espiritual e a realidade é outra, né? É, é, é aquilo que a gente sempre já vem conversando em outros papos espíritas, né, Ana? Informação e conhecimento é extremamente importante, né? Então, entender isso, né, que você está trazendo aqui, né? Entender essa visão que o Lancelin está trazendo sobre salvação é importante. Isso é informação, né? Agora, o conhecimento é quando eu tenho essa informação e vou colocar na minha prática. Uhum. Mas o que que acontece geralmente? Eu acho que também a gente tem que considerar a nossa infância espiritual, né? Então, nós saímos de um mundo primitivo. Agora, né, estamos vivendo por um Uhum. tempo num mundo de provas e expiações. Estamos aprendendo ainda a lidar com a razão, estamos aprendendo a lidar com a Com as emoção. emoções, sim. Saímos de um treinamento de milênios de sobrevivência, né? Viver pelo instinto. Então, essa mudança também nos custa um tempo de interpretação desse nosso novo papel, desse nosso novo comportamento. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de sair daquilo que é externo, então, de parecer, né? Uhum. De achar que as coisas vêm de fora para mim, como se eu fosse. Alguém dependente de que outros me fizessem alguma coisa, eu estaria sempre no papel de receber, né? Então, num papel de que os outros vão colaborar para que eu sempre receba. É igual um bebezinho que precisa ser alimentado. Estou naquele papel de quem só recebe. Então, quando eu estou nesse papel, a grande dificuldade é que eu estou voltada para fora, né? Então, eu entendo que há muito tempo, né? Não é de agora, de milênios também de vivência nossa como seres humanos no início, nós também adorávamos vários deuses. Tínhamos a compreensão da divindade, algo maior do que nós, uma divindade, seja como a gente queira chamar, existiu. E a gente então acreditava, né? E fazia as oferendas. Vieram as religiões, sistematizaram uma série de coisas. E aí a gente associa que fazer caridade no sentido de dar, né, aquele que merece no sentido de estar numa condição mais difícil do que a nossa, já é um avanço, Como se fosse, sim, é um como avanço se de fosse desprendimento. o ápice do Mas aprimoramento não é. moral. Exato, é o que você, mas não é o ápice, né? É importante, já há um passo para o desprendimento, mas também não é o ápice. E achar que porque durante a vida, aquela pessoa que eu conheci era uma pessoa extremamente caridosa, simpática, falava com todo mundo, mas eu não sei como ela era. Porque essa pessoa simpática, caridosa, é aquela pessoa que eu via, né? Então, era uma E a personalidade. gente não sabia a intenção que estava no íntimo dela, Exato, né? Porque a gente está exato. aprendendo isso, que a intenção comanda os Uhum. nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas emoções também, né? Sim, perfeito. E às vezes a gente está numa carinha assim de paisagem tranquila, serena, mas por dentro é um vulcão, Sim, né, incandescente, né? exato. Então eu só olho essa carinha serena, mas eu desconheço o vulcão interno que há no outro, né? E também muita gente faz, por exemplo, muitas doações, achando que com isso é um resquício, né, das indulgências, da compra de um lugar no Sim. céu, né, no paraíso. Mas muita gente acha que ao doar tudo ou uma grande fortuna, ela também está comprando uma salvação, né? Ela está indo para o mundo espiritual numa condição superior. Quando Lancelin fala aqui, em um pedaço aqui do texto, ninguém se salva, por exemplo, por ser tocado pelo arrependimento.
O que já a gente percebe que é um avanço daquele Sim, espírito, né? Ele já se aprimorou de alguma forma porque ele se arrependeu. Mas ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem na limpeza gradativa das nossas sujeiras morais. Ao longo caminho, né? pois você tocou num assunto importante, a intenção, porque a intenção é que comanda quem realmente nós somos, né? Então, eu posso ter atitudes caridosas, mas a minha intenção é uma intenção de que, ainda, né, naquele pensamento de quando eu desencarno, se eu fui uma pessoa que doei tudo, então eu tenho um Tem um privilégio, lugar né, um especial, lugar né? especial, terei um tratamento especial, né? Isso engana, né, nos cega nessa compreensão. Então, o que vale é a intenção. Então, se doou tudo, né? Mas a intenção era de fato, né? Já que a gente não carrega nada, né, material para o plano espiritual, doar na intenção de que aqueles bens que ainda tenho possa ser disposto àqueles que necessitam. Nossa, então aí realmente, né, pela intenção ele vai ser tratado de forma privilegiada, não existe privilégio, né? Porque tudo é energia. Ele é uma pessoa mais leve, né? A Sim. intenção o torna uma pessoa verdadeiramente caridosa. Se pensarmos em pesos, né, uma energia mais leve, então ele teria uma convivência no plano espiritual com espíritos nessa mesma energia, ou seja, uma Uhum. energia mais leve, mais voltada para o altruísmo. Aquele que doa na intenção ainda de que eu vou ser privilegiado, né? Então, vou fazer de conta que eu sou Tá bom, barganhando, né? barganhando. O que que acontece? Eu vou chamar de energia mais pesada, né? Porque é uma pessoa que ainda está muito voltada para si, para os seus interesses, para o egoísmo, né? Para o orgulho, vaidade. Ele vai ter no plano espiritual uma companhia desses afins. E lá não dá para fazer de conta que eu sou caridoso. Lá, né, sem essa carcaça nossa fisiológica, né, o corpo Aham. físico, a nossa mente é lida É a facilmente. nossa Então não dá para essência. enganar, né? E fora que o espírito chega com essa percepção e chega lá e se decepciona com o que ele encontra, né? Porque ele vai encontrar uma situação diferente. Ele achou que ele ia ter um privilégio e ele não vai encontrar aquilo. Fora isso, né? A decepção do espírito. Sim. Agora, eu queria falar nessa questão do Uhum. arrependimento que o Lancelin toca, porque me veio à mente que muita gente, no final da vida, começa a fazer, rememorar muitas coisas e tem muitos arrependimentos, né? Difícil que não tenha, porque a gente passa uma vida colhendo, né, e plantando, e a gente tem muitos conflitos, e aí, de repente, você, no final de uma doença, às vezes você se arrepende. Porém, ele está dizendo aqui que o arrependimento, por si só, não te coloca numa situação privilegiada, né? Como se você tivesse, de uma forma, de uma hora para outra, se despido de muitas coisas ruins que você fez, né? Digamos que você cometeu muitos erros, prejudicou muita gente, aí você se arrepende. Esse é só o comecinho, né? Isso aqui não isenta o espírito, não, o espírito não está salvo porque ele se arrependeu. Porque muitas religiões também falam isso, né? Basta você se arrepender, e não basta. Então, vamos explicar um pouquinho Vamos. como é que é esse processo? Vamos tentar, né? Vamos destrinchar um tantinho. Eu acho que ainda assim há a abordagem da intenção, do arrependimento, né? Porque também eu acho que quando você falou no exemplo, quando a gente já está mais, né, para o finalzinho, né? Talvez nos chegue também o medo, a incerteza de que vou para um lugar, né? Uhum. Meu corpo físico vai morrer, e o que vai acontecer comigo enquanto espírito, né? E aí a gente vai recordando, né, as coisas que fizemos, as coisas que não fizemos. O arrependimento, porque nos ensina a doutrina, que a gente tem uma etapa mesmo, né? Então, a primeira etapa que antecede o arrependimento é quando eu percebo meus erros, né? Os meus equívocos. Já perceber, nossa, eu não fui uma pessoa gentil, eu traí, né, a confiança de alguém, eu não fui uma pessoa honesta, ética. Exato. Eu roubei,
Eu posso ter matado ou Sim. contribuído para isso. Então, já perceber que você deixou de fazer um bem, né? Porque o que nos leva à consciência é esse discernimento melhor entre o bem e o mal. Quando eu percebo que eu não fui uma pessoa boa, fiz erros, equívocos, e aí eu já começo a perceber, fiz um equívoco. Partindo dali, eu vou para o arrependimento. Que arrependimento é esse? Poxa, eu poderia não ter feito aquilo. Só que eu não consigo voltar para trás, né? Então eu tenho uma bifurcação de decisões, né? Eu entro na culpa, que não vai levar a lugar nenhum, porque eu vou ficar remoendo, remoendo e saindo do lugar. Ou eu passo por uma ação ativa. Ok, naquela época eu fiz aquele erro, hoje eu entendo que eu cometi aquele equívoco, como eu posso melhorar, como eu posso corrigir, né? Se a pessoa está encarnada, tenta, né? Faça a sua parte. Ainda que o outro não aceite o seu arrependimento, seu pedido de desculpa, de perdão, né? E a segunda etapa, a terceira etapa é a etapa da expiação, né? Então, eu me Uhum. arrependi, tento consertar, e dependendo desse grau, né, do erro, né, do quanto que eu não fui capaz de amar o próximo e, portanto, fiz o meu equívoco, vem a minha expiação, que seria viver a experiência que eu provoquei que o outro vivesse também. Porque a gente só está aprendendo aqui a entender esses processos da vida quando eu vivo. É. Né? Você pode me falar de alguma coisa. Se eu não vivi, eu vou falar assim, nossa, que dor, mas eu não estou sentindo. Uhum. Mas se você passa por uma situação que eu passei, nossa, eu te entendo tão bem, Ana, Sim. sabe? Então, não é mais só o meu racional, mas o meu emocional conjuga com você o que você está me dizendo, né? Eu te compreendo melhor, né? Então, essa coisa do arrependimento, eu também acho que passa muito pela questão da intenção, sabe? E a doutrina espírita nos explica que é importante o arrependimento, mesmo que ele seja, digamos, tardio, mas não existe o tardio, né? Porque a nossa vida é um contínuo. Uhum. E esse processo vai continuar no mundo espiritual, com mais lucidez, né? E ele vai poder planejar também, ou compreender uma expiação que ele tenha que passar, porque é um aprendizado, Uhum. como você explicou. Agora eu vou entender que aquilo que eu fiz, que dor que aquilo causa no outro, né? Então é importante a gente entender que, como Lancelin diz, o arrependimento por si só não nos salva. Ele é o início de um processo de aprimoramento moral que vai levar ainda muitas encarnações, né? Eu acho que entre tantas outras leis, né, no qual nós estamos sujeitos de leis morais, existe a lei de causa e efeito, né? Então, tudo aquilo que eu sou causa, né, me retorna como um determinado efeito. Então, a gente não escapa dessa lei de causa e efeito, né? Como a gente não escapa da lei do progresso. Há um tempo, cada um tem o seu tempo, que não regride, mas em compensação tem o seu tempo de progredir, né? Uhum. Então, isso depende da vontade também, né? Eu quero ler mais um pedacinho. Ele diz o seguinte: enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente. Porém, por dentro, continuamos o mesmo espírito, dotado das mesmas intenções que antes alimentávamos. A iniciação por dentro é a mais difícil operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos ricos no gasofilácio. Quer dizer, a gente acha que a salvação é exterior e a gente não pensa o trabalho que existe para ser feito dentro de nós. A gente não tem nem ideia do que seja, né? Quando a gente ainda está pensando em salvação como algo externo, né? Que Deus vai me proporcionar, ou que uma religião vai me proporcionar, ou que uma atividade de caridade vai me proporcionar, né? Porque, na verdade não, né? No meu pensamento, é aquela questão da gente interpretar conforme nossas conveniências, né? Então, no nível evolutivo no qual eu estou toda para fora, né? Mas me chega a informação, me chega a informações
não só apenas do mundo material, mas também me chegam as informações religiosas, da religião que eu Uhum. possa estar, né, proferindo. E essas informações me chegam, e conforme elas me chegam, a gente também adapta e justifica informações conforme aquilo nos é interessante, porque nós, enquanto egoístas, né? Egoísta não é aquele que quer tomar a coisa do outro somente, mas egoísta é aquele que olha as coisas como utilitário para ele, Uhum. né? Que é o nosso nível ainda. Exato, que é o nosso nível, né? Então, tudo conforme meu interesse. Então, eu posso interpretar a salvação frequentando determinados lugares, podem interpretar a salvação como prestando honras, né, a determinadas entidades. Eu posso achar que salvação é determinada ação que eu possa estar fazendo, mas está tudo fora, né? Eu não tenho Uhum. que fazer nada. Lembra? Eu acabei de falar. É. A gente só tem que receber. Então, enquanto eu estou nesse processo externo de que eu só tenho que receber, mas eu já entendi que ser agressivo não é legal, demonstrar raiva também não é legal. Por que não é legal? Porque a gente vem, né, de uma estrutura religiosa que nos diz que essas coisas que destoam do amor, da gentileza, foram entendidos como pecados. Então, eu não quero que você olhe para mim, Ana, e me veja como uma pecadora, né? Então, eu crio um jeito de me comunicar em sociedade para que não Não mostre. transpareça a pecadora que eu ainda sou. Pecadora em Sim. quê? No egoísmo, na vaidade, no orgulho, né? Então, quando ele diz que a gente é desmascarado, porque às vezes eu sou assim, aquela pessoa gentil, né? E converso. De repente, nós estamos conversando, acontece alguma coisa, alguém passa e me dá um baita de um empurrão. Aquela essência que eu sou, que não é aquela pessoa Uhum. gentil, serena, nossa senhora, vai fazer um estardalhaço, ou então eu vou ter uma reação, né, o meu corpo vai reagir de uma forma que vai falar, nossa, mas a Miriam se alterou de tal forma, que isso? Não reconheço a Não Miriam. reconheço, ela era tão serena. Então, não adianta a gente estar para fora fazendo parecer, porque em alguns momentos nós seremos, como é que a gente fala? Você vai ser Testado. E você vai testado. mostrar o que você é. Não tem como Exato, a gente exatamente. fingir para sempre aquilo que a gente não é, né? A não ser os grandes missionários, alguns exemplos que do início ao fim da vida mostraram uma coerência com quem são, Mas né? aí Aí você olha e fala, não, este aqui realmente mas ele já não finge, né? não, não, aquilo é a essência E eu acho deles. interessante que qual é o caminho para chegar aí, né? Hoje a gente entende. Aí a gente finge. O fingir não é bom nem é ruim. Se eu não me identifico com o fingimento, mas se eu uso o fingimento como um treino para que eu acerene minhas emoções, para que eu controle as minhas emoções, tá valendo. Consciente de que Consciente. aquilo não sou eu. Exato, sem identificação com Sim, aquilo. porque eu não posso também viver igual uma louca nesse De mundo, né, jeito atropelando nenhum, todo de mundo. jeito. Então, aí com o tempo, eu vou treinando tanto essa serenidade, esse controle das minhas emoções, que aquilo vai virando um hábito, porque hábito é treino, é repetição. Então, a serenidade um dia vai ser tão normal que vai se tornando um hábito que eu não preciso mais fingir. Eu serei exatamente serena. Porque eu já não estou mais fazendo de conta, fingindo que eu sou. Eu agora sou E serena, né? também porque você, sabendo que você não é serena, você está identificando os gatilhos Sim, que te tiram do sério, por exemplo. E aí você vai observar ali a sua vaidade, a sua arrogância, o seu egoísmo, o seu orgulho. E você vai observar, nossa, eu ainda sou isso aqui, eu ainda sou isso aqui. Só que isso não vem sem nenhum desconforto, né? sim. Isso é altamente desconfortável, só que é a forma que a gente tem de fazer o aprimoramento. E aí, não é porque eu estou fingindo que eu sou Uhum. calma que eu vou um dia me tornar uma pessoa calma, né? Mas é entendendo que eu não sou calma e que eu preciso ir contornando situações, mas nessa situação, olha como isso aqui me pegou dessa forma, Mas né? voltando ao seu exemplo, ó, vou me tornar calma. Qual é o gatilho que me tira a calma? Sei lá, é o meu orgulho? Meu orgulho Alguém não pode me contrariar? Aham. É alguém que fala e eu fico com melindre?
né? É a minha vaidade, A é minha meu vaidade. controle. Então, o que é o meu Uhum. controle? O que é que me tira da calma? Aí você pegou um gancho muito interessante. Qual é a causa que me tira da calma? Como é que eu vou treinar a calma? É saber que eu tenho esses determinados gatilhos. Quando estou numa situação semelhante ou uma situação em que esses gatilhos estão disponíveis, eu consciente, como sou, organizo as minhas reações emotivas, porque eu Uhum. estou consciente. Sim. Eu vou deixar de me incomodar? Vou não, porque isso ainda está muito fervente. Mas eu vou deixar de me alterar com o outro porque foi um gatilho que me tirou a calma, né? É, lógico que nós não vamos sair de alguém, né, agitado e sermos calmos por essa prática, esse movimento de nos internalizar e descobrir gatilho numa única encarnação, né, Ana? Para isso nós temos aí a eternidade, meu Exato, isso Deus. não será possível. Agora, Miriam, como é que a gente sabe que a gente está nesse caminho de aprimoramento moral, hein? Ana, essa sua pergunta é, além de profunda, intensa, difícil, né? Porque faz parte do nosso processo enquanto seres humanos, né? Então, esse caminho de aperfeiçoamento, a doutrina de alguma forma nos ajuda, que quando a gente sai da animalidade e nos tornamos seres humanos, ao ganhar a razão, nós vamos aprendendo a discernir entre o bem e o mal, né? Da mesma forma, nos diz também a doutrina que quando nós vamos desenvolvendo a nossa parte moral, nós vamos aprendendo, né, ao bem proceder, nós vamos educando o bem proceder. O bem proceder não é uma questão de etiqueta, né? O bem proceder é quando eu faço tudo o que faço da minha melhor forma que eu sei fazer, né? Então, trago para a minha vivência o melhor que eu tenho. O melhor que nós temos ainda na nossa fase ainda é muito misturado com egoísmo, com vaidade, com uma série de coisas. Mas quando a gente já vai discernindo, né, o que é que me tira da calma, como nós Uhum. falávamos agora há pouco, já é um processo. Vamos sair da calma muitas e muitas vezes, mas já vamos tomando consciência, né, é, que o bem proceder é quando eu consigo, além de fazer o melhor que posso, é olhar o interesse do outro também, não é só o meu interesse, não é olhar como as coisas ou os outros são úteis para os meus interesses, né? E nesse caminho de se permitir se interessar pelo interesse do outro, pela vontade do outro, abrir-se a mudanças, né, de Uhum. planos, né, porque o outro que lhe é tão importante, o outro não é, a gente começa pela nossa família, né, que é o nosso primeiro núcleo de convivência e de aprendizado, para depois a gente expandir. E antes do nosso núcleo familiar, existe uma comunidade em que a gente deve trabalhar, que somos nós mesmos. Nós somos um conjunto, né, de várias encarnações, de várias personalidades, de vários aprendizados. Então, penso que esse caminho, né, se estamos ou não nos aprimorando, tem a ver o quanto eu consigo já hoje ser ético, quanto eu consigo ser justo, né? Quanto que eu consigo, dentro das minhas relações, ao fazer o melhor que eu posso, não esperar que seja reconhecido. Não esperar que seja elogiado, não esperar reconhecimento, né? É o que Jesus falou, né? Que faça a sua mão direita, não saiba a mão esquerda. Então, o Evangelho nos traz, Jesus nos trouxe como modelo e guia, um roteiro fantástico que a gente precisa debruçar, não apenas decorar, né? Mas Entender vivenciar. e Não, compreender, né, Miriam? exato. Porque a gente está muito também ainda atrelado a ideias que religiosos trazem para a gente, que religiões nos trazem, que gurus, que outras pessoas nos trazem como isso é o certo, é assim que você deve fazer. E a gente esquece desse olhar para nós mesmos, né? Que é o autoconhecimento, segundo a doutrina espírita, é a base dessa transformação moral.
Quando eu obedeço e não olho para mim, que é isso que nós estamos conversando, eu não estou trabalhando isso em mim e não estou me permitindo alcançar níveis de felicidade superiores, entendendo que a felicidade não é, eu ter todos os prazeres, porque as pessoas Uhum. confundem, a gente fala muito sobre isso, mas eu estar em paz com a minha consciência, né? Na hora que eu cometo um erro, a minha consciência, ela já grita. Na hora que ela já grita, eu já trabalho o meu arrependimento e o conserto dessa situação, né? Isso tudo que me traz paz. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa salvação, né? A gente poder chegar em determinado momento da nossa existência, né, como espíritos, e podermos estar tranquilos com aquilo que a gente fala e faz, não é? E que é interessante, quando você falava, estava aqui lembrando, né? Esse caminho de ir para dentro, esse caminho de autoconhecimento, não é uma coisa de agora, não é uma bandeira trazida pela doutrina De espírita. jeito nenhum. Essa é uma bandeira levantada há muito tempo, né? O Evangelho é Kardec, né? Ele traz lá do fundo do baú, né? Para que a gente Filósofos, repense, né? filósofos, né? Milenares. Qual é a melhor maneira da gente vencer as nossas imperfeições? Aí trouxe lá de trás, né? Na época dos gregos, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, quando a gente, às vezes a gente não precisa se prender a uma determinada doutrina, uma determinada religião. Se formos curiosos o suficiente para entendermos o nosso papel de ser humano, nós vamos encontrar nas filosofias clássicas antigas, né, a mesma essência. Então, de lá para cá, nós fizemos várias separações de religião, de linhas de entendimento, mas se a gente pega e disseca, nós vamos ver que a essência permanece a mesma. Qual é a essência? És um ser humano. Cumpra o teu papel de ser humano, de ser melhor, de desenvolver em si o divino que há, porque nós não somos filhos de Deus. Então, nós temos um divino em nós. Então, toda a nossa tarefa, independente de termos ou não termos religião, né? Mas de desenvolvermos a nossa religiosidade, eu tenho um Deus em mim, né? E eu tenho que desenvolver esse Deus. E esse Deus divino que há em mim é o melhor que eu posso ser enquanto ser humano. É o aprimoramento moral que E se a foi gente dito aqui. coloca o aprimoramento moral como um propósito de vida e viver todas as situações que a gente tem que viver em família, no trabalho, em todas as nossas relações sociais, com nossos filhos, se a gente viver com essa perspectiva, nós já estamos caminhando de alguma forma. Nós já vamos estar um pouco mais abertos a olharmos aonde precisamos nos corrigir, em que pontos estamos precisando mudar uma rota, mas também sem aquela crucificação de quem eu sou. Então, eu sou uma Uhum. pessoa horrível, eu fiz tudo errado, porque a gente pode chegar em algum ponto da nossa vida Sim. e entender, meu Deus, peguei a rota mais errada do mundo. E a rota mais errada é a mais difícil, né? Com certeza, porque eu vou ter que refazer Aham. muita coisa. E nós estamos nesse processo. Nessa encarnação, nós estamos tentando refazer rotas. Então, se a gente não faz rotas erradas novas, a gente já está dando um passo à frente. E se a gente conseguir entender que somos, né, crianças espirituais, ainda buscando entendimento, ainda buscando os caminhos, isso deixa um pouquinho mais leve, né? Porque nós não estamos aqui para crucificar ninguém e dizer, tá vendo, você errou o tempo todo. Não, faz parte, nós estamos errando, mas se a gente erra com o intuito de aprender com o erro, não cometer mais aquilo e mudar o sentido, a gente já teve um ganho, não é isso? Sim, Já estamos trabalhando na salvação, com ou não? com certeza. Jesus dizia, né? Vá, siga e não peques mais, ou seja, não cometa o mesmo erro, né? Esteja consciente, preste atenção no que você está falando, que você está sentindo, né? Como você está pensando, né, Ana? Exato. Presta atenção em você. Se a gente pudesse dar um recado, né, seria esse. Observa.
não trabalha com só o externo. Nós estamos num mundo em que o externo ele está muito exacerbado. E ele vem justamente para que a gente perceba isso. Então, as pessoas estão adoecendo emocionalmente, e depois fisicamente, muito também em função de tudo que é construído ao redor, Uhum. né? E, e isso eu acho que vem num grau maior, vem se apresentando num grau superior para que a gente preste atenção. Olha só, essa rota, ela é muito errada. Você tem que fazer o contrário, volta um pouquinho, silencia, observa, tranquiliza, né? Não se coloque tão na evidência, porque o se colocar em evidência pode provocar grandes quedas, né? Uhum. Porque é mais ainda percebido. Uma coisa que antes era você errava aqui no pequenininho, agora às vezes você erra, e isso milhões de pessoas Uhum. estão observando, O né? mundo fica sabendo. O mundo pode É, ficar sabendo. Se não fica sabendo, você deu sorte, mas o mundo pode ficar sim. sabendo. Então, às vezes, as pessoas não têm esse feeling, né? Mas também é para o aprendizado, né? Ela vai Uhum. cair em si em algum momento, né? Sim. Nós estamos começando a terminar. Sim. Se a gente pudesse falar uma coisa assim, né? Eu queria ler mais um pedacinho do Uhum. Lancelin. Ele diz o seguinte: é bom que não penses que a desencarnação é sinônimo de salvação. Nós já falamos isso. A alma é, na erraticidade, o que foi na terra, e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. Então, às vezes, a gente vê personalidades. Você pega uma irmã Dulce, né? Ela virou santa, não foi? Foi. Então, a gente pensa, nossa, naquela encarnação, ela estava pronta para ser uma santa. Só que a gente, com a perspectiva espírita, a gente sabe que esse espírito, ele foi construído para chegar ali naquela encarnação como uma missionária por milhares de anos, fazendo esse trabalho que nós estamos falando aqui, para chegar naquela experiência e dar aquele exemplo de vida, né? É porque, conforme a gente vem falando, né, essa construção é de muitos anos, muitas encarnações, é melhor falando do que em Uhum. anos, né? De muitas encarnações. A pessoa, a irmã Dulce não chegou, né, na geração dela, nasceu e ficou Pronta? pronta. Não. Não. Ela, porque não existe evolução aos saltos, né? Tudo é passo a passo. Então, em encarnações anteriores, ela já vinha nesse trabalho, né, percorrendo esse caminho de aprimoramento. Foi bom que, quando ela nasceu agora, enquanto Irmã Dulce, nessa personalidade de Irmã Dulce, ela já estava com o hábito, né? Uhum. Aquele treino, aquela mudança já era um hábito. Independente do que o mundo dissesse, independente das condições materiais que ela tivesse, ela era aquele Sim. espírito, né, que chegou naquele Ela nível de ia se aprimoramento. doar em qualquer situação. Exata. E o importante que eu acho ela chegou nessa época importantíssimo para mostrar, gente, é possível ser assim, né? Então, quando se canoniza, quando se torna alguém santo, né? Penso não é porque ela virou santa e agora está no céu, né? Nas Uhum. benesses de quem não está Sim. fazendo nada, né? Mas é para dizer que é possível e é o caminho de cada um, se assim o quer, de chegar a esse nível de aprimoramento. Chamemos de santo, chamemos de missionário, vamos dar o nome que quisermos, Espírito evoluído. o nome que quisermos, mas é aquele espírito que, usando da vontade, que entendeu que o caminho evolutivo dele era aquele, ele consegue trilhar o seu aprimoramento moral e chegar nesse ponto em que ele destoa. Enquanto nós estamos vivendo egoísmo e reclamando e terceirizando nossas culpas, nossas infelicidades, ela está lá, independente da situação externa, vivendo aquele ser divino que ela descobriu em si mesma, trabalhando esse ser divino para os outros, materialmente e muito mais pelo seu exemplo, né?
Então, é esse recado que a gente quer deixar, né? Agora a gente já está encerrando o programa, Miriam. Queria te agradecer por esse bate-papo. A gente sempre gosta de filosofar sobre a vida, né? E como, né? Isso é doutrina espírita. Afinal de contas, é bom que cada um faça, né, essas reflexões dentro de si. A gente quer, como a gente fala aqui, abrir uma portinha para que essa fresta, né, traga uma luz de entendimento diferente, porque às vezes a gente, no dia a dia, não pensa sobre essas coisas, né? E aqui, quando vocês assistem esse programa, a gente tem certeza que isso que a gente falou, se você fica até o final, se você gosta, se você curte, compartilha e comenta, e às vezes manda para alguém esse programa, que também pode bater um papo com você sobre isso, a gente sabe que vocês já estão abertos, assim como nós aqui, a essa mudança de paradigma, né? Não que a Uhum. gente esteja aqui sendo sempre calma, né? Não, Sempre evoluídas, nem um pouco. não. Mas a gente está disposta a trilhar esse novo entendimento, tentar observar as coisas que nos acontecem com um novo olhar. E com isso, produzindo mudanças que nos deixam um pouco mais tranquilas, né? Que os arrependimentos cheguem mais rápido e que a gente já possa partir para essas correções que a gente tem que fazer. A gente espera que esse programa tenha servido para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas e não deixem de se inscrever no canal da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Sejam nossos convidados para os próximos programas. Comente, né? Até a próxima quinta e até lá.